E foi condenado hoje em Mirassol a 8 anos de prisão um funcionário público acusado de matar uma ciclista e ferir o marido dela depois de atropelar as vítimas em uma estrada rural em Bálsamo. Entenda o caso na reportagem da Larissa Lima. De um lado, a família do acusado Guilherme Augusto Jordão, de 35 anos. Do outro, parentes das duas vítimas, Naitiele de Paula e o marido Júlio César Fernandes. O julgamento foi no Tribunal do Júri do Fórum de Mirassol, 3 anos depois do atropelamento que aconteceu em julho de 2022. Está sendo difícil porque a gente está revivendo tudo novamente, né? Mas eu esperava muito por esse dia para a justiça ser feita, porque a minha filha foi uma imprudência, não foi um acidente. O cara que atropelou ela, ele estava bêbado, não socorreu a minha filha, deixou ela jogada na terra. Ele foi muito covarde. Guilherme, que não tem carteira de habilitação, atingiu o casal em uma estrada rural conhecida como Rota Caipira, que liga a cidade de Bálsamo a Mirassol. Tentamos falar com ele momentos antes do julgamento, mas ele virou de costas. Você não vai se pronunciar, Guilherme? Não, só lá na frente. De acordo com a denúncia do Ministério Público, na data do atropelamento, Guilherme teria passado o dia em um restaurante onde consumiu bebida alcoólica. Depois foi até uma chácara e, ao deixar o local, atingiu o casal em um trecho de curva. As vítimas treinavam para que Naitiele percorresse uma maratona chamada de Caminho da Fé. E o pneu dela começou a murchar, a furar, eu parei. Aliás, eu voltei onde ela estava, parei, encostei a bicicleta no barranco para poder calibrar o pneu dela. E foi onde apareceu esse carro em alta velocidade e atropelou a gente. Apesar do processo não correr sob segredo de justiça, a imprensa não foi autorizada a registrar o júri. A promotoria dispensou todas as testemunhas, tanto de defesa como de acusação. Tem um crime de homicídio qualificado, tentado, que foi a da vítima Júlio, do marido, e o consumado da mulher, Naitiele. Sem prejuízo disso, ele está respondendo por mais outros crimes de trânsito. Então, embriaguez ao volante, omissão de socorro, fuga do local do acidente e dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Diante dos 7 jurados, Guilherme optou por responder apenas às perguntas da defesa em um depoimento de cerca de 15 minutos. Ele disse que não prestou socorro às vítimas por medo. Ele ficou desesperado no momento, ele nunca tinha passado por um episódio desse, um fato desse. Ele é primário, não tem antecedentes, pessoa trabalhadora. E ele disse que parou por 2 vezes para tentar descer, mas ele não conseguiu descer do carro. Durante o júri, a promotoria ressaltou que constam nos autos depoimentos que indicam o consumo de bebida alcoólica pelo réu. De acordo com a dona de um restaurante, haviam 12 latas de cerveja sobre a mesa que era ocupada por ele e pela namorada. A mulher afirmou ter ingerido 5 latas, o que levantou a hipótese de que Guilherme havia consumido as restantes, uma versão que é negada por ele. Ele nega a ingestão de bebida alcoólica. Até tem uma testemunha que diz que ele não estava embriagado, que ele não parecia embriagado. A prova é contundente no sentido de que ele estava embriagado. Até algumas pessoas aparentemente tentaram impedir que ele dirigisse o carro naquele momento. E, para além disso, ele não tinha habilitação. Tem uma série de circunstâncias no caso que acho que deixam claro que ele não agiu simplesmente com culpa. Ele agiu de uma maneira absolutamente intencional. Desprezou a vida humana e acabou causando uma tragédia. O réu, que tem deficiências físicas na perna e na fala, dirigia o veículo da mãe há 2 anos. Depois de atingir o casal, ele fugiu do local, guardou o carro na casa do tio e fugiu para a Palestina. Dias depois, se apresentou na delegacia. Só pensou nele, em esconder o carro dele, em nenhum momento pensou na vida da minha irmã e do meu cunhado, que estava ali jogada numa estrada de terra. Então, assim, tem que arcar com a consequência dele, ele tem que pagar, pelo menos sentir um pouco da dor que a gente sente. Com a força da batida, Júlio foi arremessado cerca de 3 metros e até hoje tem que lidar com as sequelas. Hoje eu fiquei com uma haste de titânio na perna, 19 parafusos, além de algumas fraturas que ficou pelo corpo. E então, assim, a sequela maior que ficou foi a da perna, onde hoje eu manco, sinto muita dor, tenho uma artrose, né, na minha perna e eu sinto muita dor todos os dias. Fisioterapia até hoje. A fisioterapia até hoje. O funcionário público
usa tornozeleira eletrônica pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e omissão de socorro. Também responde por embriaguez ao volante e dirigir sem carteira de habilitação. Além de ter que conviver com a tristeza e a saudade de Naytiele, a família pede por justiça. Eu só peço justiça porque ele fez tudo errado. Então agora ele tem que pagar porque ele fez. Porque agora quem sofre, eu não tenho mais minha filha do meu lado. Acabou com a minha vida. Que a justiça seja feita para que pelo menos amenize a nossa revolta. Porque assim, uma covardia, uma brutalidade tamanha. E tem que pagar pelo que fez. Diante de todos esses elementos que a gente viu aí, realmente não foi acidente. Qualquer outra coisa pode definir isso. Não foi acidente porque acidente é algo inesperado, né? E aí ele tinha vários elementos que demonstravam que a chance de um desfecho desse era grande, mesmo assim assumiu o risco e seguiu. E infelizmente tivemos o que já era provável, né?